Fala pessoal, Shalom no coração, bem-vindos ao nosso devocional. Um excelente dia para você, que bom que você está aqui. Sua presença é um presente e glória a Deus por tantos feedbacks que eu tenho visto e recebido dos últimos devocionais. Muita gente nova chegando, seja bem-vindo, bem-vinda. Todos os nossos devocionais sempre ficam salvos, estão todos aqui no canal. Você pode maratonar se quiser. E eu desejo que o Espírito de Deus fale profundamente ao seu coração. Já ensinei alguns dias atrás aqui, mas quero reiterar que sempre que você começar o nosso devocional, faça uma oração no seu interior. Nós costumamos fazer a oração no devocional aqui no final, né, para fechar a palavra e abençoar o teu dia. Mas você que está assistindo, você precisa fazer essa oração no início, dizendo assim, algo simples. Só diga isso, ó. Senhor, fala comigo através dessa palavra. Só isso. Se essa pequena frase for sincera no teu coração, eu tenho certeza que você vai ouvir e vai entender a voz de Deus no seu coração. Amém? Vamos ler hoje, gente, um texto que está em Gênesis capítulo 12, versículo 1 e 2. Abre comigo aí, Gênesis capítulo 12, versículo 1 e 2. Esse texto é intitulado como O Chamado de Abraão. Abraão, que é um dos principais personagens da Bíblia, e particularmente um dos meus preferidos ali no Antigo Testamento, afinal de contas a sua história ensina muito. E interessante que mesmo que a história de Abraão na Bíblia seja rica, mas quando se mergulha na história dos tempos de Abraão, você consegue compreender ainda mais a magnitude desse personagem, chamado de pai da fé e que também foi chamado de amigo de Deus. Você gostaria de ser chamado de amigo ou amiga de Deus? É realmente um nível de relacionamento com Deus muito especial. Portanto, temos muito a aprender com Abraão. Vamos lá? Gênesis 12, versículo 1 e 2. Olha o que está escrito, gente. Ora, o Senhor disse a Abrão. Note que o nome de Abraão aqui ainda está Abrão. Deus é quem muda depois o nome de Abrão para Abraão. E é interessante, gente, que essa questão de nome, hoje a gente não tem tanto a noção do que aquilo representava naquela época. Nós, como sociedade, hoje, costumamos colocar o nome dos nossos filhos ou por uma razão estética, você acha um nome bonito e replica aquele nome no seu filho, ou você quer fazer uma homenagem a alguém, a um jogador, a um personagem, a um cantor, alguém da sua família, né? Coloca-se o nome do pai, o nome do avô, da avó, enfim. Mas antigamente o nome tinha um significado mais profundo na vida da pessoa. Era praticamente uma profecia sobre o que aquela pessoa seria, o que ela representaria dali em diante. Então, por exemplo, a palavra Abrão significa pai exaltado, mas Abraão significa pai de multidões. Ser um pai exaltado já é algo muito relevante, mas Deus ele amplia ainda mais essa graça sobre a vida de Abraão, trocando-lhe o nome. Então, de pai exaltado, ele passa a ser um pai de multidões. E assim também acontece com a nossa vida. Você pode até ser bem-sucedido na força do seu braço, mas quando Deus entra na sua história, meu amigo, esqueça tudo. É outro nível de graça, é outro nível de bênção, é outro nível de vitória. E eu tenho certeza que o Senhor tem algo novo para você, assim como ele tinha para Abraão. Agora, Abraão ele ouviu o chamado de Deus e obedeceu. O Senhor também está te chamando. Como você vai corresponder a esse chamado, né? Então vamos lá, versículo 1. O Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E te farei uma grande nação, e te abençoarei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Gente, dá tranquilamente para passar 2 semanas de devocional só nesses 2 versículos aqui, ó. Mas eu quero enfatizar uma coisa. Primeiro, uma pequena observação. Na minha versão aqui, versículo 2, olha o que está escrito: te farei uma grande nação, te abençoarei, engrandecerei o teu nome. Se você, eu não sei quem tem uma versão diferente aí, mas em algumas versões está escrito assim, ó, te tornarei famoso. Interessante isso, né? Porque muitas vezes as pessoas acham que fama é algo que vem do diabo. Talvez porque aqui no Brasil, nas últimas décadas, popularizou-se muito aqueles testemunhos de fulano fez um pacto com o capeta para poder ter fama, ter sucesso.
ou por ser algo desejado pelas pessoas. Mas a fama, ela é uma ferramenta. Pode ser usada para o bem, como pode ser usada para o mal. Então Deus, ele diz que engrandecerá o nome de Abraão, tornará o nome de Abraão famoso, ou seja, Abraão, eu vou fazer com que você seja uma referência. E nós temos hoje aqui, gente, milhares de anos depois, nós temos Abraão como uma referência e uma inspiração para as nossas vidas. Que Deus faça isso com você também. Que você seja uma referência na sua casa, para os seus filhos, para os seus amigos, no seu trabalho. Que as pessoas olhem para você e possam ver Deus na sua vida. Mas eu quero enfatizar essa última parte do versículo 2 que fala assim, ó, e tu serás uma bênção. Em algumas versões está escrito assim, ó, se tu uma bênção, né? E nesse versículo tem assim, eu te abençoarei, e tem se tu uma bênção. Gente, a nossa fé, muitas vezes, ela acaba se limitando a meramente uma busca de bênção. Todos nós queremos ter bênçãos, não é verdade? Quem é que não quer ter bênção aqui, gente? Eu quero muito mais do que qualquer um aí. Todos nós queremos ter muitas bênçãos na nossa vida, em todas as áreas da nossa vida. Bênção sempre é bênção. Bênção é sempre uma coisa boa. Só que muito mais do que ter uma bênção, Deus quer nos fazer uma bênção. Guarde isso no seu coração. Eu preciso que você entenda isso. Muito mais do que ter uma bênção, você precisa ser uma bênção. Então, além de te abençoar, Deus quer te tornar uma bênção por onde você passar. Até porque, gente, quando você apenas tem uma bênção, você fica refém das circunstâncias, né? Mas quando você se torna uma bênção, por onde você for, você vai ser um catalisador de maravilhas para o lugar onde você está. Se você ler a história de Abraão, por exemplo, ele leva com ele a sua esposa Sarai, que Deus também muda o nome, né, de Sarai para Sara, e ele leva também o seu sobrinho Ló. Ló é aquele lá que na sua família foi morar lá em Sodoma e Gomorra, depois teve um episódio bíblico bem interessante sobre isso, outro dia a gente trata. Mas interessante que em um determinado momento começou-se a haver um atrito, uma treta entre os pastores de Abraão e os pastores de Ló. Então Abraão, muito sábio, chegou para Ló e falou, Ló, é o seguinte, está tendo confusão entre os nossos empregados, os pastores que cuidam das nossas ovelhas. Então vamos fazer o seguinte, cara. Você vai para um lugar, eu vou para outro. A gente não perder a amizade, não brigar. Né? E de vez em quando, olha isso que interessante, de vez em quando, nem sempre, mas de vez em quando, é interessante se afastar um pouco para poder dar um respiro, para poder ter uma calma, não é verdade? E aí Abraão fala assim para Ló, fala o seguinte, Ló, escolhe o lugar que você vai e para onde você for, eu vou para outro lado. Gente, a Bíblia fala que Ló escolhe a parte mais fértil do terreno. Ele vai para um lugar que, se você pudesse ver aqui, se eu pudesse colocar as imagens aqui no devocional, o local onde eles estavam, né, é um negócio bizarro, porque de um lado é só deserto, do outro lado é tudo florido, tudo verde, tudo fértil, tudo naquele tempo. Né? E Ló vai para o lugar mais fértil, mais enriquecedor, mais florido, o lugar onde tinha uma bênção. Só que o que acontece com Ló? Ele vai para um lugar que depois é queimado com fogo que desce do céu. Sodoma e Gomorra. Duas cidades que eram referências, até hoje são referências negativas no texto bíblico. São símbolos de lugares que receberam um grande juízo, uma grande destruição por parte de Deus. E Abraão vai para um lugar que é completamente desértico. Um lugar que não tem fertilidade alguma, um lugar que ninguém queria habitar. Porém, mesmo no deserto, Abraão prospera grandiosamente. Sabe por quê? Porque Abraão ele não tinha apenas uma bênção, ele era a própria bênção. Sabe aquele ditado que diz assim, onde fulano coloca a mão vira ouro. Significa, né, que a pessoa toca, que a pessoa participa, prospera, dá certo. Parece que tem alguma coisa especial naquela pessoa, e muitas vezes tem mesmo. É a bênção de Deus fazendo-a prosperar em todas as situações. Meu irmão, irmã, deixa eu dizer uma coisa. Se a bênção de Deus não estiver com você, esqueça. Você pode fazer o esforço que quiser, você pode buscar o que quiser, você pode tentar como quiser. Não
tem como dar certo. Você pode ter vitórias pontuais, mas a tua vida vai ser vazia de sentido, entende? Eu conheço pessoas que nem sequer acreditam em Deus e são prósperas, fruto do seu trabalho. A pessoa teve uma ideia inteligente, um trabalho inteligente, a pessoa é competente naquela área, ela enriquece, ela prospera, mas a vida não tem sentido para essas pessoas. Elas permanecem com um profundo vazio, por quê? Porque elas até têm bênçãos, mas elas não são abençoadas. Elas não se tornaram, perdão, elas são abençoadas, mas elas não se tornaram uma bênção. Já Abraão, ele vai para um lugar completamente inóspito, mas ele é uma bênção, porque Deus o tornou uma bênção. Portanto, mesmo no deserto, ele prospera. Nós precisamos transicionar essa mentalidade, Senhor me abençoa, Senhor me abençoa, Senhor me abençoa, para Senhor me torna uma bênção. Tem uma frase que eu ouvi do pastor Paulo Borges recentemente, que fala assim, olha só essa frase, Deus, ele não vem para resolver nossa vida, ele vem para nos resolver para a vida. Vou até falar com calma aqui para você absorver isso. Deus, ele não vem para resolver a nossa vida. Ele vem para nos resolver para a vida. Vou fazer uma pergunta. Você prefere ter uma vida resolvida ou ser uma pessoa bem resolvida? É muito mais sábio ser uma pessoa bem resolvida, gente. Conheço pessoas, as histórias estão aí, não são poucas, de gente que nasceu em berço de ouro. Aquela pessoa que você fala assim, ó, fulano nasceu, não vai nem saber o que é um boleto na vida, né? O pai já podre de rico, nome importante, a pessoa não vai passar dificuldade nenhuma na vida. E muitas vezes essas pessoas passam crises e crises e crises tão profundas porque não encontram sentido na vida, não encontram sentido em tudo aquilo que tem. Então elas têm a vida resolvida, mas elas não são pessoas bem resolvidas. Quando Deus te abençoa, é um nível. Quando Deus te torna uma bênção, ele te torna uma pessoa bem resolvida para a vida. Então você consegue enfrentar os problemas e os dilemas da vida, porque você já é uma pessoa bem resolvida em Deus. Uau, gente, pega isso aqui porque o Senhor é maravilhoso. Vamos partir para a parte final desse nosso devocional. Eu quero fechar aqui com o seguinte ensinamento, gente. Pega isso aqui no teu coração. Deus, ele não prepara uma promessa para você. Ele te prepara para a promessa. Quando Deus chama Abraão, ele faz uma promessa para Abraão. Sai da tua terra, sai da tua parentela, vai para a terra que eu te mostrarei. Eu vou te abençoar, vou te fazer uma grande nação, vou tornar o teu nome famoso e eu vou te tornar uma bênção. Os versículos seguintes ainda são de bênção, porque eu enfatizei aqui o versículo 2 em virtude do tema no devocional, mas o versículo 3 continua Deus falando as promessas dele para Abraão. Agora note, as promessas de Deus, elas já estão prontas para você. Quem não está pronto ainda é você. E por isso Deus quer te preparar. Guarde isso. Deus não está preparando uma promessa para você. Deus está te preparando para uma promessa que já está te esperando. E quanto mais rápido, quanto mais cedo você entrar nesse preparo de Deus, melhor você vai desfrutar e mais rápido você vai desfrutar dessa bênção. Amém? Vamos parar por aqui, porque está tão bom que se eu acrescentar alguma coisa vai estragar. Eu tenho certeza absoluta que Deus está falando profundamente com você. Vamos orar juntos? Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por essa palavra. O Senhor é muito bom, o Senhor é gracioso, o Senhor é perfeito. Nós te louvamos, Pai. Eu oro, Senhor, por todos que estão aqui nesse momento, orando junto comigo. Sim, eu te peço que o Senhor possa abençoar cada um, da graça, misericórdia, livramento, sabedoria, tudo o que eles precisam. Mas, além disso, Pai, além de os abençoar, além de nos abençoarem, eu te peço para que o Senhor nos torne uma bênção. Para que o Senhor nos torne alguém que vai abençoar pessoas, que vai abençoar lugares, que vai ser uma representação da bênção do céu aqui na terra. Eu te faço oração com convicção, Pai, que o Senhor já está derramando o teu fogo nos corações. A tua sede, a tua fome, o teu desejo, Pai, sincero, que só o Senhor coloca nos nossos corações, o desejo sincero de te buscar e de querer mais de ti. Eu te agradeço por tudo, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Gente, deixa um comentário aqui. Qual foi a parte que mais falou contigo nesse devocional?
esse seu comentário. É uma alegria receber teu feedback, saber qual foi a parte que mais falou contigo. Uma alegria, isso até me ajuda a mensurar como Deus está tocando os corações. Mas antes de você sair, também te peço para deixar um like nesse vídeo, porque o seu like ajuda muito nas nossas transmissões para que elas cheguem, para outras pessoas. E eu te convido também a se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações. Estamos juntos sempre, de segunda a sexta, 7h30 da manhã, sempre começando o dia mergulhando na palavra de Deus. Shalom no coração, até a próxima, gente. Tchau, tchau.